Olá pessoal, vamos dar sequência em mais um vídeo e hoje eu quero falar para vocês de um assunto muito interessante que foi exatamente a previsão do Milagre do Sol, que ocorreu naquele dia 13 de outubro, né? O Milagre do Sol. Esse acontecimento, o Milagre do Sol, é isso que eu quero mostrar para vocês. Olhem só, ele foi previsto pelas videntes, as videntes de Nossa Senhora, sobretudo a vidente Lúcia, né, a menina Lúcia, de 10 anos, e existem documentos de forma que a gente pode comprovar exatamente essa previsão. Isso é que é interessante, ok? Então essa previsão ela foi feita alguns meses antes, tá? E durante esse período, antes do 13 de outubro, que foi quando aconteceu o Milagre do Sol, algumas pessoas interrogaram a vidente Lúcia e ela falou exatamente que estava previsto, que a visão tinha dito para ela que ia fazer um milagre exatamente em 13 de outubro. Alguns documentos foram preservados até hoje, documentos datados, que dá para a gente ver que realmente eles foram feitos, né? Esses interrogatórios das videntes foram feitos antes do dia 13 de outubro. É isso que a gente vai ver hoje. Essa previsão, em algum momento ali na história, né? Essa previsão, ela começou a se espalhar pela comunidade, foi chegando no ouvido das pessoas, as pessoas foram reproduzindo essa previsão, de forma que no dia 13 de outubro de 1917, no dia do Milagre do Sol, muita gente, já sabendo dessa previsão, foi lá na Cova da Iria para ver se realmente iria acontecer o milagre que estava previsto. É isso que é interessante. É claro que as pessoas foram para lá por causa da previsão, como forma também de comprovar se realmente ia acontecer o milagre ou não. Foi previsto que ia acontecer, né? Mas as pessoas na época estavam algumas pessoas, né? Eu acredito que a maior parte tinha fé que ia acontecer, mas algumas pessoas duvidaram. Mas foram para lá, né? E aconteceu o milagre. Ok? Pois bem, quais são os documentos que atestam que realmente houve a previsão de que iria ocorrer um milagre no dia 13 de outubro de 1917? Alguns interrogatórios feitos por senhores naquela época comprovam exatamente essa previsão. Um primeiro documento foi o interrogatório do padre Manuel Marcos Ferreira. Esse padre era o pároco de Fátima naquela época. E ele, sabendo daquele acontecimento, interrogou as crianças logo após a primeira aparição, a primeira visão que as crianças tiveram lá na Cova da Iria, lá em Fátima. É um interrogatório que é datado do dia 14 de maio de 1917. O interrogatório do pároco local. Ok? Outro documento é uma carta de um senhor chamado Antônio Ferreira de Andrade, uma carta que é escrita para o pai de Lúcia, e nessa carta esse senhor fala exatamente que algumas pessoas já falam desse milagre, né? A gente vai ver também que essa carta é anterior ao 13 de outubro. E os interrogatórios feitos pelo doutor Manuel Nunes Formigão, na época, também interrogatórios feitos antes da data prevista, antes de 13 de outubro. É isso que a gente vai ver.
Pois bem, eu vou ler aqui um pequeno trecho que é do interrogatório do pároco de Fátima, Manuel Marques Ferreira, e a gente vai perceber como a menina Lúcia, que é exatamente a interrogada, ela vai falar dessa previsão. Em algum momento do interrogatório, Lúcia disse a visão. Lúcia conversando com a visão de Nossa Senhora, Lúcia disse assim, abre aspas, faça um milagre para que todos acreditem. E a visão responde, daqui a 3 meses farei com que todos acreditem. Esse interrogatório, ele é o interrogatório do mês de julho de 1917, ou seja, antes de outubro de 1917. Tá? Então a gente vê bem que Lúcia pergunta e a visão, Nossa Senhora, fala que vai acontecer um milagre para que todos acreditem que realmente é ela que está aparecendo para os pastorinhos. Um outro documento é a carta de Antônio Ferreira de Andrade, datada do dia 4 de setembro de 1917. Olha só, antes de outubro de 1917. É uma carta a Antônio dos Santos, que era o pai de Lúcia, da vidente Lúcia. Pois bem, há um trecho dessa carta, que eu vou ler agora, que é bem interessante. Diz assim, abre aspas, meu bom camarada, com que me encontrei, parecia ser bom rapaz. Me contou ele do milagre da senhora de 13 de julho. Fecha aspas aqui. Aqui ele está falando exatamente da aparição de 13 de julho. E outro trecho é que ele vai falar do milagre de 13 que vai acontecer em 13 de outubro. Abre aspas. Ele diz assim, ele me disse que a senhora disse que rezasse todos o terço, que para 13 de outubro que havia de fazer um milagre que há de ser admirado por todos. Fecha aspas. Olha só. Então, nesse trecho, ele escreve claramente que Nossa Senhora pede para rezar o terço e que em 13 de outubro havia de fazer um milagre que há de ser admirado por todos. Ou seja, um milagre impactante para comprovar que realmente aquilo tudo que está acontecendo era um fato sobrenatural, digno de fé, né? E que todos poderiam acreditar. Ok. Outro documento que atesta a previsão de que iria ocorrer um milagre em 13 de outubro é o interrogatório do cônego Manuel Nunes Formigão. Esse interrogatório ele é datado de 27 de setembro de 1917, ou seja, antes de 13 de outubro. Em certo trecho desse interrogatório, o cônego pergunta a Lúcia, abre aspas, e fez mais alguma revelação? Responde Lúcia, declarou que no dia 13 fará com que todo o povo acredite que ela realmente aparece. Fecha aspas. Olha só. Então, realmente é uma previsão para o que vai acontecer no dia 13. Em outro trecho, aliás, em outro interrogatório, o Manuel Nunes Formigão vai perguntar novamente a Lúcia. É o interrogatório que ele fez em 11 de outubro de 1917, ou seja, 2 dias antes de 13 de outubro, 2 dias antes
de acontecer o milagre. Esse interrogatório, há aqui um destaque no interrogatório que diz assim: este interrogatório é testemunhado pelos senhores Manuel Henriques, Francisco Ribeiro, Manuel Gonçalves da Silva e Anastácio Vieira. Olha só, então o cônego Manuel Nunes Formigão recolheu o relatório junto às videntes e se cercou, tomou esse cuidado de se cercar de pessoas como testemunhas oculares, lá no dia que ele recolheu esse interrogatório. Né? E observe que tem o nome das pessoas, né? É isso que é interessante, para você ver como é muito bem documentado os relatos dessas aparições que ocorreram em Fátima, com nome e sobrenome do pessoal. Inclusive no livro que eu recolhi essas informações, que foi o livro O Milagre do Sol, do Bernardo Mota, ele fala mais sobre isso, ele fala exatamente quem eram essas pessoas que estavam no dia do interrogatório junto com o cônego, né, recolhendo o interrogatório das videntes. Então, nesse interrogatório, tem um momento no interrogatório que o cônego Formigão pergunta, abre aspas, pergunta a Lúcia, no caso. Então, abre aspas, quem te disse que Nossa Senhora aparecia no dia 13 de cada mês? A Lúcia responde, faria um milagre com que todo o povo acreditasse. Ao cônego replica, quando foi que Nossa Senhora te disse que faria no dia 13 de outubro? Com que todo o povo acreditasse que ela apareceria. A Lúcia disse umas poucas vezes. Então, realmente, nesses documentos, que eu tomei também algumas referências, além do livro do Bernardo Mota, eu consultei a documentação crítica de Fátima, né, que é um calhamaço de documentos sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima. E aquele livro também, que eu já mostrei para vocês, o livro Novos Documentos de Fátima. Né? Ou seja, livros que mostram exatamente, eles têm cópias desses documentos. Pois bem, então era isso, pessoal, que eu queria mostrar hoje. Mostrar que, até porque tem uma lógica aí, né? As pessoas afluíram, as pessoas foram para o local porque tinham fé que realmente aconteceu um milagre. É tanto que lá no dia, como eu já falei, milhares de pessoas foram. Então as pessoas estavam realmente acreditando nessa previsão. E o interessante é que tudo isso foi registrado na documentação. E interessante desse fato também é que os críticos, né, sempre há críticos, né, os críticos, as pessoas que questionam as aparições ou visões de Nossa Senhora, questionam todos os fenômenos, né, que ocorreram em Fátima naquele tempo, os críticos, eles não questionam os documentos. Não questionam os documentos. Pois bem, então, mais um episódio, mais um detalhe interessante que ajuda a gente a compreender o que aconteceu naquele dia, naqueles tempos em Portugal. Né? Então é isso, pessoal. Então, por hoje é só. Curtam o vídeo, compartilhem e até a próxima, se Deus quiser. A gente continua esses nossos estudos. Tchau.